That's impossible. No one can give more than 100% Echo by chambers. definition, that is the most Echo anyone. chambers. Echo chambers. O que é isto? Que palavrão é este? Nos meios de comunicação, uma câmara de eco é uma descrição metafórica de uma situação na qual informações, ideias ou crenças são amplificadas ou reforçadas pela transmissão e repetição dentro de um sistema fechado onde opiniões diferentes ou concorrentes são censuradas, desautorizadas ou subrepresentadas. O termo é por analogia com uma câmara acústica de eco, onde os sons ganham outra força, reverberam. E como é que isto funciona? Observadores do jornalismo nos meios de comunicação social descrevem o efeito da câmara de eco no discurso dos média. Um fornecedor de informações fará uma reivindicação qualquer, que muitas pessoas de mentalidade semelhante em seguida repetem, ouvem e repetem novamente e novamente, muitas vezes de forma exagerada ou de forma distorcida, até que a maioria das pessoas assumem que alguma variação extrema da história é verdadeira. O efeito da câmara de eco também pode impedir que os indivíduos percebam mudanças na linguagem e na cultura, envolvendo outros grupos que não os seus. Independentemente disso, o efeito da câmara de eco reforça a própria visão do mundo presente, tornando-a mais correta e mais universalmente aceita do que ela realmente é. Na verdade, e resumindo, pessoas que acriticamente concordam com tudo o que outra pessoa diz, seja porque de facto, dada a formatação que sofreu, vê de facto as coisas daquela forma, ou seja por, apesar de, no seu íntimo, discordar, ter receio da ostracização social, porque, e abro aspas, todos à sua volta pensam daquela maneira e, portanto, não vou ser eu a dizer o contrário, e fecho as aspas. E esse todos, essa ideia da opinião geral, a opinião das pessoas, é criada pela própria comunicação social e raras vezes tem correspondência de facto com a realidade. Felizmente, nós sabemos que esse fenómeno só está presente nos sites dos teóricos da conspiração, não é? Imaginem o que seria se este efeito da câmara de eco, portanto, amplificação, transmissão e repetição de uma ideia ou de ideologia, fosse utilizado pela nossa comunicação social, pela mainstream media, era só o que faltava. Nesse caso, teríamos o efeito da câmara de eco como programação neurolinguística. Mas vamos lá ver o que aconteceu nas últimas semanas de novembro. 13 de novembro é organizada uma manifestação a favor da legalização dos imigrantes. Tudo bem. 14 de novembro. Pressão sobre o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Na SIC Notícias. 15 de novembro, o que aconteceu? Portanto, há 3 meses que há um problema com o visto de trabalho. Por coincidência, o CM escolhe este período para fazer manchete da primeira página. Fabuloso. 17 de novembro, Orçamento de Estado 2017. Correia de Campos faz a afirmação inacreditável dos 900 mil trabalhadores imigrantes para ter um crescimento à volta de 3%. Nós precisamos provavelmente de ter 900 mil trabalhadores imigrantes. 900 mil? 1 milhão? Mas onde é que eles foram buscar estes números? É verdade, todos os meios de comunicação social em Portugal optaram por ecoar as palavras do Presidente do Conselho Económico e Social, o SES. Ao ler os comentários que surgem nas páginas dos diversos jornais em Portugal, nas redes sociais, verificamos que o povo ficou escandalizado com a notícia. Mas, no entanto, não houve um único jornalista, que viesse investigar a notícia. Da mesma forma, não houve um único deputado, nem da esquerda à direita, que tenha questionado o Presidente do SES. É a prova que o establishment concorda com ele e que esconde, de facto, a verdade ao povo. Isto é ou não é uma câmara de eco? Repetição, repetição, repetição. Dentro de um sistema fechado onde opiniões diferentes ou concorrentes são censuradas, desautorizadas ou subrepresentadas. Contraditório? Não foi visto em lado nenhum.
Dia 27, talvez por coincidência, o CM tem uma equipa de TV à espera do empresário muçulmano que designou como herói. Está de regresso ao nosso país, depois de ter estado... Portugal tem as portas abertas aos refugiados, mas mantém um olhar desconfiado face à chegada de imigrantes. Sempre nos mostramos muito abertos aos refugiados e somos o país dos 18 que nós analisamos que demonstra maior abertura para o acolhimento de refugiados. As imagens que nós recebemos dos refugiados fazem com que isto desenvolva sentimentos de empatia, de simpatia, quase de piedade, que faz com que, de facto, nós nos sintamos muito abertos a acolher os refugiados. Os imigrantes continuam a ser vistos como uma ameaça. Ou porque pensam que os imigrantes vêm para cá tirar trabalho, ou porque pensam que vêm abusar do sistema de segurança social, ou que aumentam a criminalidade, ou que de alguma forma contribuem para piorar o país. Sim, claro, somos todos burros. Percepção de ameaça a nível de vários fatores económicos, como o emprego e o funcionamento em geral da economia, mas também as questões relativas à segurança social e aos benefícios sociais, e ainda ameaça relativamente à cultura, às tradições, às especificidades de cada país. A antipatia portuguesa pela imigração revela também características de um povo desconfiado. Portugal apresenta sempre os níveis mais baixos de confiança interpessoal. Somos sempre nós quem confia menos nas outras pessoas. Porquê? Portanto, não faço a mínima ideia. É uma coisa que nós, de facto, ainda não conseguimos explicar. Temos uma hipótese de explicação, que é os 48 anos que nós vivemos de ditadura, de fascismo, que podem ainda ter deixado algum lastro e que, se calhar, nas gerações mais novas, isto se vai diluindo. Ouviram? É o lastro fascista. É o lastro fascista. Atenção, este é o momento cómico do nosso vídeo. Atenção, hein? O governo já se mostrou, inclusive, interessado em acolher mais refugiados do que a cota definida pela União Europeia. Uma mentira repetida 1000 vezes torna-se verdade. Echo Chambers. Porquê é que nós não criamos condições para que todos aqueles que estão lá fora, os portugueses que estão lá fora, possam regressar à sua terra e às suas famílias? E por que não apostar em políticas de natalidade e demografia? Já experimentaram a googlar sobre quem é que está a investigar esta questão? Só uma associação. Portugueses primeiro. Liberta-te.